Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de um tema que a sociedade discute e precisa debater. Vamos falar hoje sobre discriminação e violência contra a mulher. Dados da ONU recente revelam que 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreu algum tipo de violência física, manteve relações sexuais forçadas ou foi vítima de maltrato por parte dos homens. Esta questão não é diferente no país. A estatística da ONU abrange todo o mundo, mas nós trazemos convidados especiais aqui que irão debater esta questão tão importante. Como está procedendo a mulher hoje? Como está denunciando ou não a violência, muitas vezes, na maioria das vezes, dentro de sua própria casa. Vamos falar com as convidadas que estarão mantendo uma interlocução, um diálogo com o telespectador, levando as suas opiniões, experiências, o acompanhamento e, acima de tudo, a sua disposição de luta contra isto que é o pior dos preconceitos, aquele de entender que a mulher é objeto. Trazemos para o Democracia de hoje, na TV Assembleia, Rúbia Abes da Cruz, coordenadora da ONG Temis. Nadine Farias Anflor, que é titular da Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Marta Calduro Oppermann, que é advogada. E Caterine Topper, secretária adjunta de Política das Mulheres no Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta, o tema de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a Rúbia Alves da Cruz. Tudo bem, Rúbia? Tudo bem, obrigado pelo convite, para a gente poder debater esse importante tema nesse novo contexto político, inclusive nacional, e também no nosso Estado, né, com uma presidenta da República, também com uma secretaria no Estado específica, né, para políticas para as mulheres. Isso já é um avanço, né, quando a gente pensa em todos os anos de luta que travamos, né, há décadas para a gente conseguir reconhecimento para as mulheres, enfim. Começou na década de 70 com as mulheres reivindicando que quem ama não mata, né, o movimento feminista, o movimento de mulheres. E esse fenômeno, né, de homicídios tem aumentado. Eu acho que é muito pertinente nós conseguirmos debater esse tema, porque essa violência, né, da pesquisa da ONU, que a cada 3 mulheres uma sofre violência, tem tido índices alarmantes de homicídio e tentativa de homicídio. E, enfim, esse é um dado que preocupa, para além de todas as outras questões de discriminação nas relações de trabalho ou de violência, enfim, que são corriqueiras, de assédio sexual, entre outras questões que acontecem muito. Acho que esse é um tema que a gente precisa realmente discutir e pensar sobre ele. Nadine Farias Anflor. Obrigado pelo convite. As colegas estão sempre na luta pela mulher, pela a mudança de atitude, né, da comunidade em relação à mulher. E, inicialmente, quero dizer que a Delegacia de Polícia para a Mulher de Porto Alegre, criada desde 1988, vem diariamente lutando justamente para evitar os homicídios, que é o crime que mais nos preocupa, é o crime que no Rio Grande do Sul está com um índice realmente alarmante. Nós temos pesquisas que dizem que a cada 2 horas uma mulher no Brasil é vítima de homicídio. Então isso realmente nos preocupa também. A Delegacia da Mulher trabalha 24 horas na luta, justamente tentando evitar esse tipo de delito. E, ao mesmo tempo, após a Lei Maria da Penha, que é justamente a lei que veio para auxiliar também o trabalho da polícia, não só uma modificação total no judiciário, mas principalmente no âmbito policial, porque hoje nós temos condições de prender em flagrante esse agressor e muitas vezes evitar esse crime maior, que é o crime de homicídio. A delegacia vem trabalhando e vem percebendo que a mulher está confiante, a mulher vem denunciando mais. Isso é um ponto positivo que a gente tem que trazer. Em seguida eu vou trazer alguns dados, alguns números da Delegacia da Mulher que realmente comprovam isso. Hoje a mulher denuncia mais o seu agressor, a mulher, eu tenho em média 40 vítimas que frequentam
uma única delegacia, que ainda, infelizmente, nós temos uma única delegacia, e eu queria vir ao programa e dizer que a gente poderia fechar a delegacia, não precisasse criar outra, mas a minha luta agora é justamente na criação, na instalação, que ela já está criada, na instalação de uma segunda delegacia. Por quê? Porque o crime contra a mulher ainda existe e ainda é preciso uma delegacia especializada para esse atendimento. Essa segunda delegacia com sede em Porto Alegre também? Sede em Porto Alegre, ela já está criada, ela só não foi ainda instalada e a nossa luta é justamente nesse sentido, que ela seja instalada o quanto antes, né, para combater esses tipos de delito e a gente poder investigar também os crimes de homicídio que hoje são investigados pela Delegacia de Homicídio e não só pela Delegacia da Mulher. O foco maior é a Delegacia de Homicídio. Então, trazer o papel da delegacia, em seguida eu trago números, dados, mas também fico feliz porque a mulher está confiando, né? Está confiando no trabalho da polícia, está denunciando mais. Se são 40 vítimas que me procuram na delegacia e dessas 40, em média, 15, 20 ou eu diria 20, pedem as medidas protetivas, que a gente vai também conversar mais adiante, mas é hoje um instrumento que a Lei Maria da Penha nos trouxe, que é justamente aquele afastamento do agressor, as decisões judiciais muito mais ágeis, em 48 horas ela tem uma resposta. Então, isso fez com que a mulher denunciasse mais e essa média de 20 medidas protetivas por dia realmente nos assusta. São 20 pedidos de socorro que não podem esperar. Marta Calduro-Oppermann. Pois é muito importante esse tema e é importante que as pessoas saibam, tenham conhecimento das medidas que podem tomar, né? Porque está havendo certamente uma mudança de enfoque da violência doméstica, né? Da violência contra a mulher. Até então era um crime banalizado, né? A gente tinha até aqueles chavões em briga de mulher, não se mete a colher, mulher gosta de apanhar, coisas que hoje cada vez mais se tornam irreais. E é importante, então, que as mulheres saibam que elas vão ser acolhidas, que elas têm um pessoal treinado, equipado para auxiliá-las e elas devem, então, denunciar. Elas não estão sozinhas e quanto mais conhecimento tiverem, com certeza a gente vai conseguir se chegar numa mudança de comportamento da nossa sociedade. Caterine Topper. Obrigada pelo convite, jornalista Batista Filho e as colegas aqui que têm conosco, que representam aqui o Estado, né, e a nossa Secretaria de Política Pública para as Mulheres, recém-criada pelo governador Tarso Genro, que honrou, né, primeiramente este compromisso da criação da Secretaria com as entidades, com o movimento de mulheres, né, com toda a nossa luta que a Rúbia felizmente resgata aqui, de criação, de ter esse espaço do empoderamento das mulheres e o espaço para tratar a política pública para a mulher no primeiro escalão do governo. Então eu trago aqui o abraço e o compromisso da nossa secretária de Estado, Márcia Santana, e aproveito para fazer uma pequena apresentação institucional da nossa secretaria, né, a que veio, afinal, a Secretaria de Política para Mulheres. Né? Então, ela é uma reivindicação da luta mesmo, dos movimentos, né? Dos partidos, enfim, de todas as entidades, organizações que discutem o tema da política pública, mas especialmente, né, este tema que dói tanto em nós, que é o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e contra as meninas também. Nós queremos dar esse enfoque, né, no tratamento do enfrentamento à violência contra as meninas, e dizer que a gente veio estruturar o nosso trabalho em 4 eixos. Esse que é o eixo principal, que é o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, a autonomia financeira e a geração de renda para as mulheres gaúchas, o empoderamento da mulher, que se justifica, né, na própria criação da secretaria, mas também temos muitas iniciativas e muitas políticas afirmativas neste tema, e, de fato, trabalhar e implementar a transversalidade de gênero dentro do governo, que é uma demanda do nosso governador, né? E, com certeza, vai ser estratégico para a gente trabalhar em todas as áreas e não como um gueto, né, da política pública para a mulher, mas que isso seja um compromisso de todo o secretariado, de todos os órgãos do nosso governo do Estado. Eu trago aqui
uma notícia importante para os colegas, né, e para os nossos telespectadores que estão acompanhando esse debate do tema da violência, que nós vamos assinar o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no dia 2 de março desse ano, às 10 horas da manhã, no município de Canoas, né? Era um compromisso também do nosso governador, uma dívida que o Estado do Rio Grande do Sul tem com as mulheres do Rio Grande, né? Então, nós já estivemos em Brasília, a secretária Márcia Santana esteve com a ministra do Ministério da Mulher, da Secretaria de Política para as Mulheres, a ministra Irine Lopes, que já confirmou a presença, estará aqui neste evento, que é um grande evento, mas também uma ação de governo, né, que vai possibilitar mais recursos, mais casas-abrigo, mais delegacias, mais centros de referência. Então, nesse sentido que a gente começa essa gestão, né, priorizando este tema, esta dívida com o Estado do Rio Grande do Sul. E dizer que, para nós, a prevenção é estratégico o combate à violência, mas também a prevenção. E consideramos, no que diz respeito ao Estado, né, que veio representar aqui, que, inclusive, são medidas de economia, né, que muitas vezes também o tema das mulheres é tratado como secundário, como um tema que vai criar mais uma secretaria, vai, né, trazer ônus para os cofres dos estados, mas nós e o governador não entendemos dessa forma, entendemos sim que vamos prevenir e, no que diz respeito à questão orçamentária, vamos também ter muita prevenção de gastos, às vezes desnecessários, que eu tenho certeza que a delegada Nadine vai colocar aqui, o que implica, né, o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Obrigada. Caterine tem a certeza que todo o Rio Grande do Sul aplaude essa iniciativa da criação da Secretaria. Ela ressalta a importância que é dada não apenas ao tema que é o objeto hoje dessa discussão, é a importância que tem para que haja esta integração. Transversalidade é um termo de moda, vamos usá-lo aqui também, de gênero, porque desta forma é que se encontra a melhor relação entre todos aqueles que servem ao Estado e que devem ser servidos pelo Estado, que tem iniciativa nessa natureza, no sentido de criar agentes capazes de fazer com que a sociedade receba aquilo que espera, contribuinte que é, para a formação do bolo financeiro, do crescimento econômico, do desenvolvimento que acontece no Estado. Portanto, todos nós saudamos a criação da Secretaria e tomara possa alcançar imediatamente os objetivos propostos, quando da elaboração do projeto e quando da efetiva criação. No Brasil, o Ministério da Saúde relata, em pesquisa também, que mais de 30% dos casos de agressão do homem contra a mulher, contra as crianças, tem o envolvimento com o álcool. Ainda é assim no Rio Grande do Sul? Ou no Rio Grande do Sul não é assim, Nadine? É assim, infelizmente é assim. E hoje nós temos um outro problema, que o álcool levou às drogas. Hoje, 85% das ocorrências registradas na Delegacia da Mulher de Porto Alegre tem o envolvimento com o tráfico de drogas, o agressor é usuário de drogas ou já foi, e o álcool sempre associado. Mas o nosso maior problema é sim... É o álcool e seus multiplicadores, seus multiplicadores. Hoje o maior problema, o uso do crack. A gente vê famílias... Está em 80%. 80%. Porque isso aumentou. Esse dado de 30% que ele traz do álcool também remete a recentemente, 70% agrediam sem ter bebido. Quer dizer, o álcool potencializa uma agressão, facilita uma agressão, desencadeia, né? Mas não seria o principal, né, causador, digamos assim. Mas agora a Nadine traz um dado que é realmente assustador, 80%. A droga acaba... Não é ela também a causadora, né? Quer dizer, existe toda uma questão histórica. Ela potencializa, né? Ela potencializa. Exato. Né? A verdade é bom deixar claro, ela potencializa. Mas qual é a dificuldade hoje? Justamente esse usuário de drogas, que às vezes chega perante a autoridade policial, se diz usuário de drogas. Hoje nós não temos como prender o usuário, nós não temos uma repressão
mais incisiva, né, contra esse usuário, e ele muitas vezes diz assim: delegada, eu sou usuário de crack, eu realmente agredi a minha mulher no momento em que eu estava precisando de dinheiro para comprar essa droga, então eu quero ajuda. E aí a delegacia esbarra num segundo problema. Esse agressor está pedindo ajuda e nós não temos muitas vezes para onde encaminhá-lo. Então, acho que a gente sempre batalha por casas para acolher as mulheres, abrigos para as mulheres vítimas, mas a gente tem que também, a gente já vinha trabalhando nesse sentido, a Rúbia sabe bem, mas eu acho que fica aqui de novo com essa nova secretaria, que a secretaria se preocupe, a secretaria para as mulheres, mas nós temos que nos preocupar o que fazer com esse homem. Exato. Né? Como tratá-lo. Quando a Caterina estava falando que o Pacto de Enfrentamento à Violência vai ser assinado em Canoas, isso não é por nada. Existe todo um projeto que foi focado em Canoas, do Território de Paz, do qual a Temis faz parte pelo Pronasce, do qual a Temis faz parte do Mulheres da Paz. A Temis coordena esse projeto junto com a Secretaria de Segurança Pública com Cidadania. E, inclusive, por conta de todos esses projetos bem-sucedidos, que estão ainda em uma fase inicial, porque é algo piloto no Brasil todo e também no mundo, não é algo que se buscou de um exemplo, é algo que está sendo pensado, e transformado cotidianamente. Então, existe essa relação porque coisas muito boas estão acontecendo e existe essa relação do projeto Mulheres da Paz com o Protejo, que é um projeto para jovens, onde existe, então, todo esse trabalho focado também na questão das drogas, do crack. Então, é algo que deve ser pensado também, dentro de Porto Alegre, de várias outras cidades e municípios do Brasil todo, não só do Estado, mas, enfim, da importância dessa relação, porque não são só mulheres companheiras, namoradas ou esposas que sofrem violência, também as mães sofrem muita violência dos filhos usuários de drogas e não tem para onde encaminhar. Quer dizer, em Canoas agora estão com CRAS, CREAS em funcionamento, com postos avançados específicos para isso. Algo está sendo feito, mas ainda é pouco, Eu acho que tudo é inicial e esse é um problema social muito grave e que nós devemos ficar muito atentas e pensar em como coibir mesmo, como prevenir, E políticas públicas a gente deve pensar que é algo, é um novo desafio, na verdade, Com certeza, e é um problema muito complexo, Porque as delegacias, o judiciário, ele está preparado para enfrentar um problema na hora que acontece, Então, uma medida de urgência, mas e depois? Como é que fica quando essa mulher resolve retornar para o marido? Ou quando a mãe com o filho, a avó com o neto? São relações que nunca vão terminar. Então, isso é realmente assim, é muito complicado, Se faz com muito pouco ainda, Há toda uma mudança de mentalidade, mas sem dúvida é importante que se denuncie, que se procure ajuda, que se procure o Poder Judiciário, a delegacia, porque sem isso, embora, claro, tem essa questão da droga que realmente não há como se resolver, mas já começa a mudar um pouco, se prevenir, como a gente E a implementação falando. De trabalhos dessa natureza exige muito mais do que uma declaração de intenções, do que a própria criação. Claro. Exige equipamentos, materiais e humanos. E como será feita a secretaria nessa hora? O próprio pacto prevê, jornalista, que a gente tenha a relação Estado-municípios, as condições orçamentárias e aí entra a parcela da instituição municipal também na apresentação dos projetos para que a gente tenha recursos federais, mas também com parceria estadual, para dar condições de construir ou de reformar ou de implementar esses equipamentos que devem estar nos municípios. E eu gostaria de retomar nesse tema do homem agressor, porque esse é um tema polêmico, inclusive no movimento, que nós todas acompanhamos, enfim, mas existe uma intenção da secretária de acolher esse tema e de nós, de fato, darmos continuidade neste debate em políticas, com base, inclusive, na experiência que existe em Canoas, Rúbia, a gente está enfrentando esse tema por uma questão conceitual de acreditarmos, que este homem, ele precisa de tratamento, que muitas vezes, enfim, ele precisa
precisa ter a repressão, o cárcere, com certeza, mas que a gente também tem que ter um olhar porque, sim, existem... Voltado à recuperação, exatamente, né? Existem famílias, muitas vezes a gente enfrenta situações de que as mulheres, elas acabam voltando para suas famílias, elas têm os filhos, ela tem a própria questão da geração de renda. E aí a gente também está com uma iniciativa que vai diretamente de encontro à questão do enfrentamento à violência, que é um programa, né, que ele ainda não tem nome, ele está sendo construído, né, já passou pelos olhos do nosso governador, que é um programa de capacitação profissional, né, que quer dar as condições de capacitação, mas também de empregabilidade para as mulheres, no sentido da sua autonomia financeira, da sua autonomia enquanto sujeito, né? Que ela, especialmente para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, situação de violência, situação prisional, mulheres atendidas pelo Bolsa Família. Então, são várias formas de dependência que tem a mulher, né? É só importante essa tua colocação, Catarine, porque justamente a gente percebe lá na delegacia mulheres com 5, 6 filhos que chegam e dizem, delegada, eu quero mantê-lo afastado, eu não quero mais viver nesse meio de violência, só que quem é que vai me dar emprego? Eu sou uma mulher que tem 5 filhos para criar, não sou alfabetizada, enfim, a dificuldade dela ingressar no mercado de trabalho, que muitas vezes o próprio marido disse, não, tu vai ficar em casa, vai cuidar dos filhos e não vai trabalhar fora. Então, para ela gritar essa independência é muito difícil. É muito complicado. Eu tenho vítimas que depois de 60 anos, então, quando já estão num outro nível, que não tem mais as crianças dentro de casa, elas chegam e dizem, olha, delegada, agora eu decidi que eu vou me separar, porque agora eu sou sozinha. Agora eu vou me virar sozinha. E aquela mãe que tem 5 filhos, é complicado ela dizer, mantenha-se o agressor afastado. É muito fácil se fazer isso no papel, na delegacia, no judiciário. Mas depois de 10, 15 dias, vendo as crianças passando fome muitas vezes... O agressor é o provedor. Retorna, né? É o provedor, ainda é. A própria pesquisa diz isso, né? Que ainda existe essa disparidade de renda. Então, mesmo quando a mulher trabalha, muitas vezes a mulher ainda não ganha a mesma coisa que o homem. As mulheres negras menos ainda. Menos ainda. Então, existe toda uma questão cultural que tem que ser modificada. E só pegando o teu gancho também, Caterina, eu acho importante a gente frisar essa questão dos agressores, porque existe no movimento feminista, muitas vezes, a ideia de que se existe pouco recurso, que esse recurso seja aplicado só na mulher. E lá na ponta, na delegacia, eu vejo que não é assim. Se a gente não aplicar também um pouquinho desse recurso na modificação do agressor, no tratamento desse agressor, ele vai sair daquela família e ele vai levar a violência para uma outra casa, para um outro lar. Que é isso que acontece. E a Lei Maria da Penha prevê esse trabalho de reeducação, eu não diria de reabilitação, acho que justamente porque é uma questão cultural, né? Tem potencializadores, como nós estávamos falando, de drogadição, de álcool e tal, mas é uma questão cultural que permite, né? Porque esse homem agressor, ele justamente violenta a sua família, a sua mulher, né? ou seus filhos e filhas, e ele não sai batendo em qualquer outro homem na rua, ou no seu chefe, enfim, né? Ele tem essa possibilidade cultural, né, que propicia esse tipo de comportamento, essa cultura. É tipo assim, eu pago, então eu bato. Ele estabelece uma autolicença, né? E eu acho que tem essa questão ainda muito forte da questão financeira, mas eu acho que ainda existe muito fortemente também uma dependência emocional, e influências religiosas por conta disso, e de família, no sentido da manutenção daquela relação pelos filhos, mesmo quando a mulher é independente financeiramente, autônoma, ainda existe isso, mas por que não volta por causa dos filhos? Sempre essa tentativa de retomar por conta das crianças, né? Como se a única possibilidade de família estabelecida fosse homem e mulher com crianças, e a gente sabe que não é assim, que existem outras formas e que devem ser respeitadas e que o Estado também deve se preocupar com isso, né? E uma forma de cuidar e de prevenir violências, né, nessas famílias, porque o que é melhor? Uma mulher viver bem com seus 2 ou 3 filhos sem violência, ou ela viver com o marido que violenta não só ela, mas aos filhos todos os dias? Então, que família é essa, né, que a gente está buscando? Uma família sem violências. E se tiver que ser uma família sem violência, sem estar com esse marido ou com esse pai, então esse vai ser o caminho, né, infelizmente. Mas enquanto houver violência, não tem outro caminho
a se trilhar. E é importante que se diga que a violência, ela não é só física, pode ser uma violência patrimonial, emocional, moral, né? Então, assim, muitas vezes o homem não precisa bater, não precisa, enfim, cometer qualquer gesto mais agressivo. Basta uma violência patrimonial, privar a mulher que é dependente, que tem essa dependência, né, de recursos, até às vezes como um castigo. Isso também a Lei Maria da Penha prevê a proteção. Acho que é importante a gente ter bem essa noção, porque como tu disseste, né, Rubi, é um movimento, a sociedade ela é machista, ela tem toda uma visão, né, de que a mulher, enfim, a violência doméstica ela é até permitida, né, mas na verdade não, até por isso que essa lei, quando entrou em vigor, ela foi muito criticada, né, as pessoas demoraram muito até começar a aceitar que... Ainda é, né? Ainda é, mas no começo ainda foi, assim, especialmente, né, e homens especialmente falam muito mal, né? Acham um exagero, mas não há como ser feito de outra forma. Né? E essa questão da cultura, só para retomar, quando a Nadine fala que, bom, eu tenho 5 filhos, a mulher, né? Eu tenho 5 filhos, enfim, eu preciso... Quer dizer, é algo que ainda é uma responsabilidade só das mulheres, né? Se a gente for verificar. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento, existiam 5.000 crianças nas escolas públicas que não havia o registro paterno, ou seja, a mãe sozinha, né, que está dando conta disso. Né, e fora as outras que têm o registro paterno, mas que os pais inexistem na prática. Né. Eu acho que essa cultura de que o cuidado é somente da mulher, a responsabilidade da mulher, ela vem sendo modificada, mas ainda é muito forte. Né, esse cuidado, a mãe é que fica com todos os filhos, na imensa maioria das vezes. Nós estamos com Democracia aqui pela TV Assembleia falando sobre discriminação e violência contra a mulher. Vamos bem adiante, porque essa questão que envolve o emocional, principalmente das crianças em casa. Muitas vezes a mulher alega, pode ser só uma alegação ou a realidade, que não faz a separação, porque os filhos não querem. E muitas vezes isso é verdade, porque o filho é quem sofre a maior ruptura emocional. O filho é que não quer, em circunstância alguma, ver os pais separados, porque eles não têm consciência do que é melhor. Eles têm apenas o conhecimento, a vivência daquilo que acompanham no dia a dia. Daí ser esta alegação que, de certa forma, acomoda o homem. Ele diz, minha mulher não vai me deixar nunca. Ela não quer se separar dos filhos e a ameaça também por ser o provedor de ficar com os filhos, porque ele que os sustenta. É uma questão muito comum, recorrente. Sobre isso, nós falamos no primeiro bloco, falaremos, quem sabe, no segundo, do Democracia, aqui pela TV Assembleia.